Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, fiquei pensando, num tema aqui da palavra de Deus, e porque vocês já estão assim, tão acostumados, com tantos temas, mas essa semana, acho que foi na quarta-feira, dia 8 de março, na quarta-feira, dia 8 de março, foi dia de quê? Dia Internacional das Mulheres, muito chique, a gente tem que honrar as mulheres, é isso? Não é assim? Então, você tem que parabenizar as mulheres. Então, hoje, hoje está mais fácil, mas na verdade a gente já passar por problemas muito difíceis, muitas lutas, muitos embates, mas as mulheres, regaçaram as mangas e elas foram vitoriosas. Mas, se a gente voltar um pouco no passado, se a gente pensar ali na história, a partir de Adão e Eva, a gente vai ter ali algumas coisas sobre as mulheres. Então, eu fui pincelando algumas coisinhas, para trazer para vocês hoje. Porque são muitas mulheres na palavra de Deus, são várias. Não dava assim, eu não conseguiria alcançar todas nesse tempo. Então eu escolhi 5, 6, talvez a gente chegue até às 7. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. E é muito interessante a história das mulheres, sabe? A gente precisa honrar essas mulheres, elas fazem parte dessa história. E eu vou então, calma, vocês vão ter uma surpresa até o final. Essas mulheres muito bonitas, bonitas, sim, A gente está falando de uma história antiga, remota. Hoje as mulheres estão mais ou menos, No passado elas eram muito mais bonitas. Não tem nada disso, Vocês são todas bonitas, não é isso? Cadê as mulheres? Vocês são bonitas, Não mais do que. Mas a geração foi passando, E hoje, então, nós temos a nossa beleza, cada um com a sua beleza. Isso é muito bom, Somos perfeitos, Eu sei que as mulheres estão sempre se ajeitando, com seus acessórios, estão sempre querendo estar na moda, não é assim? Mas houve um tempo, que as mulheres tinham a sua maneira, Tinham perfumes muito caros, muito especiais, Hoje o perfume é muito mais acessível, Qualquer pessoa consegue comprar, não é isso? É isso, gente. Então, agora, se você for lá na França, para comprar um vidrinho de perfume é diferente. Mas aqui nós temos condições, sim, de comprar bons perfumes mais caros, ou talvez um de R$50, sim, Mas o fato é que na geração dessas mulheres, o perfume era muito caro, era trocado às vezes até por animais, como o cavalo, por exemplo, trocavam, por uma essência. Então eu estou trazendo aqui alguns relatos da história dessas mulheres que aconteceu no tempo passado. Então eu vou trazer a característica de algumas, o trabalho de algumas, o serviço delas. Então são muitas características que eu acho que nós podemos comparar com elas. Elas não foram iguais, cada uma na sua experiência. Assim como a Gisele, a Alexandra, são pessoas diferentes. Cada um de nós aqui somos diferentes. Cada um tem a sua essência, Seja no trabalho, seja na profissão, seja no seu dom. Mas então o tema hoje aqui é ministério. Como que é, gente? Como é que seria? Então, ok, nós usamos esse sinal para ministério, ministério cristão. Mas o que significa esse ministério? É o serviço, O serviço prestado pela mulher. Vocês já viram, A gente tem um ministério, a gente tem a Câmara, os deputados, a gente tem várias coisas. Mas aqui a gente está dizendo sobre o serviço multiforme de mulheres da Bíblia. Em primeiro lugar, a gente vai falar aqui que cantava na saída do Egito. Vocês conhecem essa palavra? Que cantava, cantar, ministrar louvor,
né, com muita alegria, né? As mulheres são mais expressivas, os homens são mais contidos, né? Assim, então, que cantavam na saída do Egito, né? Lembra, o povo era escravo ali no Egito, sofriam tanto, ficaram ali, né, 450 anos. E o Senhor viu o sofrimento daquele povo, chamou Moisés, né? Estava ali no seu serviço, Moisés viu a sarça que não se consumia. Vocês se lembram dessa história? E Deus falou: vai lá, Moisés, meu povo precisa ser liberto, eu preciso levar o meu povo, né? E eles foram libertos, né? Uma história linda que está na Bíblia, né? Algo assim, muito valoroso. Mas dentro dessa história já eram mulheres também de valor, né? Como está dizendo aqui em Êxodo 15, versículo 20 e 21, diz assim, ó: a profetisa Miriam, que era irmã de quem, você sabe? Era irmã de quem, Miriam? De Moisés. Irmã de Moisés, Miriam. Sim, né? Ela cuidava ali também, né? Lembra da história de Moisés, que ele foi colocado no rio ali? Miriam ficou vigiando até onde que Moisés iria. Mas calma, eu vou falar sobre a história dela. Vocês querem ou não? Se não quiser, não. Se quiser, vem comigo. Quer? Então eu vou explicar. Calma aí, tenha atenção. Então a profetisa Miriam, que era irmã de Arão também, né? Arão também era irmão de Moisés. Então os três eram irmãos, Miriam, Moisés e Arão. Ela pegou um pandeiro. Vocês conhecem o pandeiro? Conhecem? Né? Pegou um pandeiro, né? Esse instrumento aqui, né? Que é um cílio, e saiu alegre, cantando. Não era carnaval, não, gente, não confundam as coisas. Não. É algo diferente. Cultura própria de Israel, né? Eles usavam esse instrumento musical em épocas especiais. Estou dizendo de uma festa como a que temos, que é o carnaval, não é isso? Então a profetisa Miriam pegou o seu pandeiro junto com todas as mulheres. Ela começou a dizer: venham cá, né? Venham cá. E as mulheres: vambora! Isso saiu aquela multidão de mulheres, né? Então eles chamavam a atenção uma das outras, e foi festa, e um pandeiro ali tocando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha só, né? E todas as mulheres acompanharam Miriam, né? Tocando, como eu já disse, né? Tocando pandeiro e também dançando. Vocês acham que era algo assim, né? Muito contido? Não. Elas estavam dançando com toda alegria, com toda energia, né? Demonstrando mesmo. E aquilo era algo estrondoso, né? O barulho era quase assim, impossível. Cada uma delas ali com o seu instrumento. Vou saber dizer quantos são, mas eu sei que era. Nossa! Imagine só o Senhor assentado no seu trono, os seus anjos todos ali, né? Sendo atraídos por aquele barulho, sendo atraídos por aquela emocionante cena que estava acontecendo. Olha o valor que aquilo tinha, aquela música, aquele som, né? Então, como eu fui dizendo, e Miriam cantou para elas assim, ó, ela diz, ela deu uma instrução, ela cantou dessa maneira: cantem ao Senhor, porque Ele conquistou, Ele venceu, né? Ele foi vitorioso, uma vitória gloriosa, Deus. Ele jogou os cavalos, prestem atenção, olha o contexto, para a gente entender toda a situação. Ele jogou cavalos, né? Lembra da história, né? O povo ali na frente, os cavalos, os cavaleiros do Egito, e do faraó atrás. E o que o Senhor faz? Com um pequeno som, o Senhor extermina todos aqueles cavalos, né? Olha só, é um versículozinho ali, ó. Olha só, havia ali um mar, né? Vocês lembram da história?
Moisés, ele toca nas águas, as águas se separam, né? O povo estava saindo do Egito livre, aquela grande marcha, né? Mulheres, crianças, uma grande multidão, e eles chegam diante do mar, né? As águas se abrem e o povo, né, ali, de boca aberta, uau, que é isso? Coisa nunca vista, muito admirados, passando em terra seca, né? Talvez ali os peixes, naquele limite, aquele paredão, né? E as pessoas talvez tinham até tubarões, não sei, as pessoas assim, uau, o que está acontecendo? Eles não ficaram amedrontados, as crianças não tiveram medo, né? As mulheres, crianças, todos ali naquela grande marcha. Pense só, imagine, Moisés falando assim, ó, as mulheres vão ficar, não só os homens. Não, gente, todos foram, mulheres, crianças, todos, não ia ficar ninguém, eram todos. E o faraó não gostou disso não, né? Moisés falou, ó, faraó, conversa com Deus. E ele liberou todos então, enfim, todos foram libertos. E Miriam disse, então, né, cantemos, porque ele conquistou uma vitória gloriosa, jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Porque o povo do Egito também tentou passar naquele caminho, mas naquele momento, né, as águas então submergiram a todos. Presta atenção no que eu estou falando, olha só, olha aqui, por favor, olha para mim. Olha só, o que aconteceu ali? Né? O povo passou, como eu disse, tinha aqueles paredões de água, né? As pessoas passaram, terra seca, Moisés passou, o povo passou, os animais passaram, todos passaram, até o último. Chegou o último lá, o povo do Egito virado, não aceitando mais, tinham arrependido do que tinha liberado o povo de Deus, né? E ali todo o seu exército, ele ganhar dentro também para dentro do mar. Ele vê de longe aquelas pessoas, né? E os cavalos então começam a ficar apavorados, porque imagina só, imagina uma cena, você atravessando no mar seco e os paredões de água, né? É normal uma coisa acontecer? Você sempre vê isso? Imagina só naquele tempo então, foi algo assim espantoso, admirável, né? Então o faraó fala, vai embora, vamos. Precisavam receber ordem, tinham que obedecer ao Senhor, né? Mas talvez ali, morrendo de medo, e houve aquela ordem, vários soldados precisavam obedecer, né? O faraó era muito duro, era muito pesado. E o que acontece então, quando eles já estão dentro daquele caminho, com os paredões de água, né? Então as mulheres cantando e adorando ao Senhor, sendo gratas a Deus por aquela liberdade, e as pessoas pulando, né? Então o Senhor, Ele tem atenção a tudo aquilo, né, que o povo está fazendo, e o Senhor então extermina todo o povo do Egito. Todos aqueles soldados são exterminados, né? Porque Miriam estava comandando aquela festa. Imagina o valor daquela mulher naquele momento, né? O orgulho que ela trouxe para todos, porque era a cerimonialista, vamos dizer assim, vocês estão entendendo? Né? Olha só que interessante essa primeira mulher, né? Imagina só, né? A quantidade de pessoas era incontável, as crianças tudo pulando de alegria, né? Eu não sei de falar exatamente a quantidade, né? Mas eu sei que todas as mulheres acompanharam Miriam. Amém? Em segundo lugar, né? Mulheres também, né? Falei primeiro das mulheres que cantam, né? Com Miriam. Agora olha aqui, em segundo lugar, aves, né? Tá dando aí, ok? Vocês conhecem essa palavra, aves? Né? O que seria aves? Como tecedoras de tapete. O que é aves? São pessoas capazes, habilitadas, né? Mulheres que tinham capacidades
Uau! Eu fico tentando imaginar isso. Então, vamos lá. Tá uma palavrinha ali, mas tá tudo bem. Mulheres hábeis, capazes, profissionais, inteligentes, né? Tecedoras. O que é tecedoras? O que é tecedoras? Né? Olha aqui, então uma imagem, né? De uma pessoa, uma mulher, acredito, tecendo um tapete. Isso é lindo, né? Eu já fui ali na região da Arábia e eu vi, são tapetes, peças caríssimas, né? Não dá nem para comprar. Mas as mulheres eram profissionais, habilidosas, né? Cadê as mulheres habilidosas aqui? Vocês também são habilidosas, né? Mas para que tudo isso? Você sabe por quê? Qual o objetivo dessa habilidade? Para quê? Não sabe? Só porque é especial, a mulher sabe, que gracinha, parabéns para as mulheres. Não, olha só. Todas as mulheres habilidosas, habilidosas, profissionais, trouxeram, né, levaram aí o que haviam feito, né? Eram fios de linho, melhor dizendo, fino. Olha só o que está aqui nessa imagem, né? Era um tipo de linha, né, especial para poder conseguir formar um tecido. Imagina só, essas mulheres faziam coisas perfeitas, usando um tipo ali de fios, né? Roupas que caíam muito bem, acessórios, né? Cada uma diferente da outra. Não eram coisas sempre a mesmice, não. Coisas diferentes, coisas mesmo profissional. Olha só. Então, feitos de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Né? O púrpura é um vermelho assim, bem chocante. Elas também fizeram tecidos. O que são tecidos? Né? Tecidos usados para fazer roupa, né? E são coisas como vestuário. Então elas também fizeram tecidos de pelos de cabra. Pelos de cabra. Imagine se elas foram lá, né? Tiraram o pelo da cabra, se não me engano, tosquiaram e depois fizeram ali tecidos, né, para aquecer, para aquecimento. Mas como isso? Porque elas eram habilidosas. Imaginem só, pessoas que merecem, né, o nosso aplauso. Elas mesmas preparavam ali aqueles tecidos, porque para, né, ali abençoar a família, para o nosso conforto, para a nossa vestimenta. Elas faziam isso para os seus familiares. Elas tinham ali aquele serviço, aquele trabalho. Não, para eles estar dando uma roupa, então vamos lá. E aí ela cortava, ela estruturava. Peraí, filho, você precisa disso? Olha aqui. Né, fazia um short, uma camisa, porque eram habilidosas em tudo que faziam. Porque elas queriam o quê? Cuidar da família. Né? Porque essas mulheres cuidavam ali da vestimenta, né? Por exemplo, da roupa de cama. Então ali cada um na sua necessidade. Se a mulher não sabia fazer nada, ela ia sentir frio. A família dela ia perecer. Como que dormir? Não tinha uma roupa de cama, não tinha nada. Imagine só, porque como que era no passado? Né? Imagina só, sem roupa íntima. Não tinha nada, né? Dá para ir no shopping lá? Dava para ir no shopping? Não, hoje é fácil demais, gente. Mas imagina, nessa geração de mulheres, não tinha loja, né? Não tinha shopping, não tinha feira. Como que elas faziam? Imagina só. Parece da piada, não parece? Complicado. Né? Então o que elas tinham que fazer? Elas tinham que ir lá, tirar o pelo do animal, preparar o fio, fazer a vestimenta, fazer a roupa de cama, mas tudo isso porque
elas tinham uma inteligência vinda do Senhor. Isso tem muito valor, gente. Isso é especial. Uma pessoa habilidosa, né? Consegue criar coisas em benefício dos seus familiares, também em benefício de outras pessoas, assim como nós hoje também, né? Eu quero muito parabenizar as mulheres, né? Eu mesmo, né? Parabenizei minha esposa, dei um presente para ela, precisamos fazer assim. Mas eu fico tentando imaginar como que fazia uma roupa, né? Quando eu fui lá, quando eu viajei para a Jordânia, eu vi que coisa mais linda, a vestimenta daquelas mulheres, os bordados. Vocês podem ver isso na internet, né? No meu caso, eu fui na Jordânia, mas toda essa região árabe, eles têm umas vestimentas, um artesanato assim deles, que é coisa maravilhosa, né? Os bordados com flores e tudo, né? E tudo assim, são todos muito profissionais, né? Então assim, as mulheres aqui daquela região, elas têm uma habilidade, algo assim, um dom, uma coisa inexplicável, amém? Em terceiro lugar também, né, falando das mulheres, falei que elas cantavam, que elas eram hábeis, mas também eram ouvintes. O que seriam ouvintes? Também praticantes da lei, né? As mulheres já estavam atentas, né? Lembra quando Jesus veio aqui, algumas elas estavam ali sempre atentas, elas queriam sugar, absorver o máximo do que Jesus estava dizendo, elas queriam aprender, né? E elas ouviam e praticavam a lei, né? Elas eram atentas a isso, e com isso as mulheres foram desenvolvendo. Olha só o que está na palavra de Deus. Cada um dos mandamentos de Moisés, né? Isso está em Josué, capítulo 8, versículo 35, né? Ele escreveu ali e disse, porque quando Moisés estava para falecer, ele chamou Moisés, chamou Josué, né? E deu as instruções, né? Então Josué era ali o discípulo de Moisés. Então ele disse, você precisa estar atento às leis. Moisés disse para ele, eu vou morrer, mas você, Josué, você vai ser o meu substituto. Então você não pode se esquecer que as mulheres aqui, elas têm muito valor. Entende? A mulher tem valor. Então vamos dizer a palavra de Deus aqui, né? Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão dos israelitas e para as mulheres, crianças e estrangeiros, né? Pessoas de outros países que viviam entre eles também precisavam estar atentos àquilo que Josué estava dizendo. Eles precisavam saber, eles precisavam conhecer a lei que Moisés ordenou através de Deus, né? Então nada poderia ser desprezado, ninguém deveria ser desprezado. Todos deveriam ouvir para poder praticar da lei, né? Então Moisés já estava em idade avançada, ele chamou Josué e falou, Josué, não se esqueça, Josué, olha aqui a lei, Josué, isso é importante, Josué, isso tem valor, né? Então todas as pessoas que estavam ali envolvidas, como eu disse, os estrangeiros também que viviam ali, todos foram ali, né, expostos aos mandamentos que Josué estava passando ao povo. Os homens, né? Todas as pessoas estavam ali presentes naquele momento. Né? Vocês sabiam que até hoje lá em Israel, o povo árabe, né? Ele casa, né? Mas aí as mulheres não podem ir à escola, né? Há certas regiões ali que elas não podem, elas são proibidas de aprender, elas são proibidas de ter acesso à informação. Elas têm que ficar em casa.
Uma ou outra, às vezes, consegue se desenvolver, mas a cultura árabe, a cultura daquele país, né, é uma cultura que oprime as mulheres, que proíbe. Mas quando era Moisés o líder, Moisés não permitia coisas assim. Ele né, disse que as mulheres precisavam também praticar, elas deveriam e poderiam participar de tudo que acontecia. Imagine só. Agora, hoje, as pessoas acabam criando suas próprias regras, criando prisões para essas mulheres, né? Imagina só, a mulher e o homem hoje está em pé de igualdade? Não, gente, isso é muito difícil. As mulheres ficam ali lutando, né? Mas tem ali aquela questão da agressividade, os homens contra as mulheres, com agressões físicas. Ah, deixa eu ir ali na casa do meu amigo, diz. Não. E o homem é livre, né? Vai ao futebol, aproveita, faz tudo, mas acaba agredindo as mulheres, acaba contra as mulheres, oprimindo, né? Vocês veem, isso acontece muito, isso não pode acontecer não. A gente tem visto isso nos jornais, na televisão, né? Isso é uma coisa inaceitável. As mulheres precisam também ouvir e praticar as coisas, elas precisam crescer em sabedoria. Assim como Josué fez aqui, ó, na palavra de Deus. Isso já acontecia. Amém? Né? Como a pastora Alessandra está dizendo, as mulheres são inteligentes, elas têm capacidade, assim como os homens. Aqui, ó, na época de Israel, José disse, né, os homens, vocês vão trabalhar, mulheres, vocês também vão cooperar, mas todos com a mesma igualdade, não há ninguém melhor do que o outro. Agora hoje não, hoje é uma disputa, uma competição, né, é uma desigualdade, as pessoas são preconceituosas, as mulheres estão aquém, né, dependendo de algumas áreas, as mulheres sofrem preconceitos, coisas muito pesadas, isso não pode acontecer. Então Josué ali mostrou, né, para aquele povo. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha, eu vou fazer uma pergunta. Quem quer casado? Casado. Agora os homens, né? Você usa dizer a sua esposa que você ama, que ela é bonita, ou você, né? Você dá a mão à sua esposa, sai com ela ali, tudo. Você diz a ela que ela tem calor, né? Para se sentir orgulhosa. Isso acontece? Vou fazer mais uma pergunta para você. Não precisa me responder, tá? É só um questionamento. Olha só. Vocês lembram de Jó? Vocês já estudaram sobre a vida de Jó? Já? Conhecem Jó? Conhece Jó, né? A esposa dele, ninguém sabe o nome dela, né? Não sabe muito sobre a vida dela, mas só diz esposa de Jó. Ela ficou, né? Na Bíblia você vê a esposa de Jó, né? Moisés, né? Você lembra da irmã de Moisés que cantava, né? Miriam? A palavra de Deus fala do nome de Miriam. Ela foi uma pessoa de referência, ficou famosa, né? Ela é uma pessoa que recebeu um valor. Agora, a esposa de Jó, né? O que aconteceu com ela? Porque são características que cada um tem diferente. Mas calma que eu vou falar mais um pouquinho para vocês vão ficar assim, bem. No próximo momento eu vou falar mais sobre essa história. Hoje a gente vai focar aqui. Então as mulheres estavam ali juntamente com os homens. Não havia diferença. Também, em quarto lugar, com os olhos sobre o seu Senhor. Estou falando das mulheres. Né? Elas estavam ali atentas a Jesus, o Senhor. Elas tinham interesse, elas queriam mais, né? Elas viam o Senhor, estavam curiosas. Então, como diz ali em Mateus 27, 55,
Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. As mulheres estavam sempre ali, acompanhando Jesus, não de longe, de lugares distantes, acompanhavam Jesus desde a Galileia. E elas haviam ajudado, elas eram cooperadoras do ministério de Jesus. Mulheres generosas, mulheres boas. Vocês acham que elas eram mão duras, vamos dizer assim, seguras, avarentas? Não, é meu. Como vocês acham? Olha só, aqui está a representação de Jesus, seus discípulos, eles estavam sempre enviados de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus, eles também cansavam, Tinham ali grandes multidões que acompanhavam Jesus, as suas pregações, As pessoas se emocionavam, choravam, sentiam o toque do Senhor, mas eles também sentiam fome, E eles não tinham ali nada, Os discípulos do Senhor estavam ali naquele trabalho árduo, e as mulheres então elas se organizavam. Não, vamos preparar um lanche, Vamos preparar um pão ali, ou uma água, e elas iam ali, para levar a alimentação. Após a pregação de Jesus, elas iam ali, preparavam o fogo, preparavam ali o pão, ali aquela massa, preparavam ali como se fosse uma pizza. Sabe aquele pão com árabe, Ele não é como o nosso pão, que é com vinho, tem muito fermento, não. O pão ali era um pão típico, O pão árabe, um pão típico daquela região, Hoje não, hoje o nosso pão é diferente, O nosso pão francês ali. Mas a cultura deles, a cultura de Israel, eles preparavam os pães na hora da alimentação, Então eles preparavam aquele alimento, levavam a Jesus, aos discípulos, Jesus era grato a elas por aquilo, Olha só que coisa boa, Depois do trabalho, estão com fome, estão famintos, chegam aquelas mulheres ali e preparam ali aquela comida, traz aquele serviço de alimentação. Talvez eles até pensem, olha só que bacana, Ela vai solteira, será que ela, gente? Quem sabe, Não sabe o relacionamento. Você acha que era assim, gente? Eu não sei, A palavra de Deus traz assim resumidamente, Às vezes eu falo assim, Senhor, podia ter mais um pouco de detalhes, se eu falo que faz como você carregar essa Bíblia, se eu colocasse tudo aí, ia ser uma Bíblia muito grande, não teria nem como, Impossível, Então, a palavra de Deus, ela tem foco, Ela tem aqui o que mais de importante aconteceu, o principal, o foco, o objetivo, está aqui na palavra de Deus. Os detalhes não puderam ser colocados, vamos dizer assim. Mas eu acho isso engraçado, sabe? Acho que mais ou menos uns 2 anos atrás, o pastor Jorge, ele estava aqui numa sala, E ele tinha o Velho Testamento, ali na sala dele, 7 livros, azuis, E tinha também o Novo Testamento. Também era na cor vermelha a capa. E a gente estava lá em reunião, eu olhei aqui e falei, nossa, que coisa, meu Deus, que vontade, ai, curiosidade. Pastor Jorge, eu posso olhar? Aí, para eu estudar um pouquinho dali, Porque não é algo assim do meu cotidiano, Aí você pega aquele livro, porque é a palavra de Deus, mas ela está em livros, Ele tem ali, é só para estudo, Pastor Jorge tem para estudo. Então, é uma biblioteca, Porque a Bíblia é uma biblioteca. Então, os livros saíram de dentro dessas linhas aqui e foram para aquela estante, 7 do Novo Testamento e também do Velho Testamento. Vocês podem olhar na internet, vocês vão ver que tem esses livros, E você vai falar, pastor, não tinha razão. Vocês me contam. Verídico, estou falando, São para estudos, Também, pastor lá de Goiás, não sei se vocês conhecem, pastor lá de Goiás. Vocês
Vocês conhecem? Alguns conhecem, né? Há muito tempo atrás também, né? A gente encontrou com ele no Enes, lembra? 2018, quando tivemos o Enes, né? Ele também, ele já gravou praticamente a palavra de Deus, né? Ele veio aqui ao acampamento, né? Mas antes, alguns dias antes ele chegou, ele queria, né, ler o Velho Testamento. E aí eu falei assim, vamos ali que eu vou te levar no centro da cidade, vou te mostrar que tem uma loja lá que vende. E ele comprou todos os livros para Goiás, né? E ele falou para mim, olha, isso tem um valor assim calculado, porque tem todos os detalhes da palavra de Deus. Não é resumidamente como está só no livro da Bíblia. Quando você compra em separado, você pode estudar, você pode, né, pesquisar. Você consegue na internet também baixar, né? Mas é mais ou menos R$ 1.500 de investimento, bem? Mas vamos lá. Então, voltando aqui, Jesus então se alimentava ali, né? As mulheres foram preparar, elas estavam ali cooperando, né? Ajudando, fazendo aquelas coisas tão bem feitinhas, tudo. Quando já estavam, né, satisfeitos, Jesus então continuava a pregação. E as mulheres, quer saber? Eu vou junto. E elas continuavam seguindo a Jesus. Elas não voltavam para casa. Elas sempre estavam ali seguindo a Jesus, cooperando no ministério de Jesus. Né? Ninguém fala dos homens. Que vergonha. Após estar tudo dormindo, jogando futebol, vendo o jogo do Cruzeiro, para com isso. Venha aprender a palavra de Deus, venha praticar. Amém? Bom, como estava falando aqui, né, com os olhos sobre o Senhor, aquelas mulheres, elas estavam ali absorvendo conhecimento, elas estavam aproveitando o momento, a oportunidade, elas queriam aproveitar para aprender e conhecer sobre Jesus, sobre o que Jesus estava ministrando, porque era bom. Então elas aproveitaram o momento, elas amavam servir ao Senhor Jesus. Então, elas tinham interesse, né? Porque as mulheres, elas gostavam de aprender, de conhecer, elas queriam desenvolver, elas queriam, né, aproveitar, desenvolver suas capacidades, as coisas que elas faziam. E, seguindo a Jesus, elas poderiam.